Galera, boa noite. Estamos sábado 24 de junho de 2023, né? Às 6h55 da noite. Ô, gente, pra quem não sabe, mais cedo aí me deu um probleminha e foi um pouquinho chato de eu descobrir aonde que era, certo? E descobri, então resolvi fazer esse vídeo pra vocês, caso algum dia vocês tenham esse mesmo problema. Certo, gente? E eu aqui tô com o jailbreak desativado, certo? Como é root, eles não afetam o sistema root, então quando ele está desativado, o Clash of Clans funciona muito bem aqui no aparelho. Certo? Eu tava jogando ali, né? Eu entrei para ver como que tava o jogo, né? Depois de muito tempo, quase uns 2 anos sem jogar ele, certo? Aí eu vi lá no clã que eu tava lá com as minhas vilas tudo parada lá. Uma colega minha de muito tempo atrás, aí a Luísa, né? Queria entrar lá para conversar comigo. Aí eu fui atrás dela no clã que ela tava. Enfim, eles estavam fazendo jogos de clã, tá na época, né? Fui lá e joguei 4 vilas minhas lá para pontuar 4.000, cada uma 16.000, certo? Para ajudar o clã lá. E eu tô entrando aos poucos minhas outras contas. No total, estão 9 vilas dentro do Clash of Clans. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: duas são id Apples principais minhas, certo? E as outras 7 são vilas que eu tenho contas na época que eu tenho só para entrar no Game Center, porque são as donas respectivas daquelas vilas. Entro no Game Center, loga no jogo sem o Supercell ID, aí o que acontece? Aí a vila carrega lá e eu posso fazer os jogos de clã lá ou atacar nas guerras com aquelas vilas. Só que, gente, das 9, 8 entraram normal. Uma delas, que é uma CV9 minha, tá com a conta. Vou mostrar para vocês aqui na foto, desse jeito aqui, ó. Certo? E de Apple botei o login, a senha certa que eu tenho, certo? E apareceu isso aqui, esse ID Apple não está ativo. Ô, gente, tentei deslogar na App Store, não só no Game Center, na App Store, certo? Fui lá no iTunes no meu computador, fui no Safari, botava o login certo e a senha certos e tava lá. Não foi possível recuperar essa conta. Essa conta já existe. Na hora que eu ia lá para recuperar a senha, fala assim: esse ID Apple não está inativo, ID Apple inativado, ID Apple bloqueado, certo? Aí, gente, é o seguinte: o que que acontece? Primeira coisa, vocês têm que ir no Safari, no link que eu vou deixar na descrição. É esse link que está aqui, gente, ó, getsupport.apple.com/products. Caso aconteça isso com vocês alguma vez na vida, vocês vão vir aqui, ó, com o que você precisa de ajuda, né? Caso o aparelho esteja bloqueado, certo? Vocês escolhem o aparelho de vocês aí. Só aqueles aparelhos que vocês esquecem a senha e fica bloqueado, é aqui que vocês resolvem agora. Certo? Aquele 0800 da Apple funciona, só que hoje em dia está sendo tudo quase online. Certo? Vocês escolham aqui. Quando é um serviço da Apple, ou seja, ID Apple que está bloqueado, vem aqui ID Apple, certo? A gente marca. E aqui tá aqui, ó, certo? Onde que tá aqui, ó, ID Apple desativado. Tá aqui a opção. Certo, gente? E aí o que que acontece? Eu vim nessa opção, ID Apple desativado. E aí aparece, aí a gente tem que escolher qual o alerta que aparece na tela do nosso aparelho. No caso, vocês viram lá esse aqui, ó, o ID Apple não está ativo. Vocês marcam aqui, certo? Depois disso aí vai pedir para vocês continuarem e no próximo passo eu não vou mostrar aqui, certo? Porque vai pedir o telefone celular de vocês para vocês manterem o contato, o nome completo de vocês e vai pedir um e-mail. No lugar do e-mail, gente, prestem bastante atenção nisso, vocês vão botar o mesmo e-mail do ID Apple que está, certo, bloqueado com esse problema. Aí nisso vocês vão ter, depois vocês vão avançar, e vocês vão ter duas opções: chamar um atendente online ou então chamar um atendente por ligação de celular. No online, gente, tem um probleminha. Eu fui no online primeiro só para ver, para fazer o vídeo aqui para vocês. Tem lá duas opções: a opção de deixar que a Apple grave a conversa, certo? E não permitir que a Apple grave a conversa. E no do celular tem essa mesma opção. Uma coisa eu notei: se vocês optarem por não gravação da conversa, vocês podem ficar até 40 minutos esperando na linha, certo? Na internet, caso vocês optem por
conversar online. Caso vocês optem por celular, se vocês botarem para deixar que a gravação seja gravada pela Apple para futuros problemas, né, ou pesquisas da Apple, em menos de 2 minutos ser atendido. No meu celular que está aqui do meu lado, aqui, ó, certo? Botei o número dele. Gente, na hora que eu botei, aí tava assim: aguarde que você será atendido. Maravilha. O meu celular já tocou. Atendi e era uma atendente da Apple chamada Sarah. Não é uma atendente virtual, certo? É uma pessoa mesmo. Eu expliquei a situação toda para ela, certo? Ela falou assim: engraçado que essa ID Apple sua aqui no sistema da Apple tá como ativa. Eu falei: mas aqui não tá ativa. Ela falou se eu digitei a senha errada. Eu falei que não, que é o que poderia ter acontecido é que de vez em quando eu formato o meu aparelho e eu possa ter da última vez que eu entrei nesse jogo, certo? Com essa conta, eu lembro que eu tinha formatado meu iPad de pouco. Aí quando a gente formata um aparelho e a gente não faz o backup do iCloud, gente, acontece demais isso. Quando a gente não restaura backup, o sistema da Apple reconhece como se a gente tivesse em outro aparelho diferente, certo? Porque não é aquele mais que você está com o backup. Então isso pode acontecer, certo? Então a Sarah me explicou, Ítalo. Então pode ter acontecido isso. Esse pode ser sim uma das causas, certo? A Apple não ter reconhecido o aparelho porque não foi formatado com a restauração do iCloud. Ou então a Apple costuma de inativar contas também quando a conta é clonada por alguém, alguém digita a senha errada várias vezes. Ou tem uma terceira hipótese, ou sua conta fica mais de 4 meses inativa, ou seja, sem acessar ela. Então, nesse meu caso, pode ter sido ou o caso da formatação lá do iPad na época, ou então é isso aí, porque tem mais de 4 meses que eu não entrava no Clash of Clans, certo? Então, gente, como que acontece? A Sarah me pediu o meu e-mail, apesar de eu ter botado ali, certo, na solicitação ali, ela me pediu para me falar de novo o e-mail para ela, falei letra por letra e tudo. Ela falou: vou pedir o sistema, os desenvolvedores para liberarem essa conta no sistema da Apple. Daqui a 24 horas, que é o tempo limite que a Apple dá, certo? É de 24 horas, né? De 10 até 24 horas que demora, certo? Nunca é de imediato, é de 10 a 24 horas, guardem bem isso. Ela falou: você entra na sua conta do Game Center, na mesma senha que você tinha antes, na mesma senha que eles não alterem nada, e você vai fazer o seguinte, então você vai logar normalmente nela, ela vai estar já ativa para você. Única coisa que você vai fazer: cheque se as suas perguntas de segurança estão normais, senão você vai ter a opção de trocar elas ali se você quiser. E uma coisa que vou pedir para não acontecer de novo: troque a sua senha da sua ID Apple. A partir de trocar, não fique mais de 4 meses sem usar a conta. Porque o que ela me explicou, gente, e é importante isso falar para vocês, que a Apple, como está com banco de dados de um monte de conta de aparelho velho, às vezes a pessoa já vendeu o aparelho, não acessa mais aquela conta e fica aquela conta nos registros da Apple. A Apple vai inativa a conta, certo? Depois que a pessoa está 4 meses sem acessar a conta, inativa. E depois uns 4, 5 anos com a conta inativada, a Apple simplesmente descarta aquele endereço de e-mail. Aí se outra pessoa quiser registrar daquele endereço de e-mail dentro da ID Apple ali, pode, entendeu? É as famosas vovós do Facebook, eu não sei se você conhece, igual minha tia, por exemplo, uma tia que eu tenho, mora do outro lado da rua. Ela cadastrou conta no Facebook só para jogar Candy Crush. Se não fosse o Candy Crush, ela nem acessava. Pergunta ela se acessa o e-mail dela, o Gmail dela. Não acessa não. Só entra no Facebook para Candy Crush. Aí fica o Gmail dela parado lá. Depois de 90 dias o Gmail corta ali, certo? O acesso. E depois de um tempo libera aquele e-mail para outra pessoa criar com aquele mesmo login. É isso que está acontecendo, certo, gente? Então é o seguinte: na Apple é muito fácil. Vocês vão entrar nessa página, vocês vão marcar tudo que eu falei aí, certo? E aqui depois no continuar, vocês vão botar o mesmo e-mail que vocês estão precisando de suporte para ele. Vocês vão botar o nome completo de vocês e põe o número de celular. E, gente, uma dica que eu deixo: entre as duas opções de conversar online ou conversar pelo celular, escolham para o atendente te chamar via celular e vocês conversarem via celular. A própria Apple liga para você, você não precisa gastar um centavo porque a empresa liga para você.
certo? Vocês conversam com o atendente e eles resolvem o problema para vocês de 10 até 24 horas pelo suporte da Apple. Certo, gente? Então isso aí foi um caso à parte que aconteceu comigo, mas pode acontecer com mais gente aí. E como meu canal é tudo sobre iOS e jailbreak, certo? Então resolvi falar isso para vocês, certo? Dar essa dica para vocês. Então, gente, parando esse vídeo por aqui, vou deixar o link desse suporte da Apple na descrição, certo? Caso vocês precisem. E é isso, gente. Ficamos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E, gente, última coisa que eu tenho que falar também. Pessoal, Ítalo, perdi a senha do meu ID Apple do meu aparelho. Já mostrei lá no início desse mesmo site que eu vou deixar para vocês, certo, gente? Que tem ali a opção de vocês escolher o aparelho que vocês estão com dificuldade de acessar. Então, antes de querer fazer bypass, certo, de iCloud, entra nesse suporte aqui, certo? Que bypass é uma coisa errada. O certo é o suporte oficial da Apple, certo, gente? Então, deixando bem claro isso. Agora sim, gente, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele permitir. Abraços a todos, boa noite, bom final de semana a todos. Caso tenha alguma novidade de jailbreak, eu trago à tona o mais rápido possível, certo, gente? Abraços.